Olá, aluno! Boa tarde! Estamos ao vivo aqui no Estúdio Aulas, estúdio em Brasília, e nós vamos começar mais uma Hora de Gabaritar, episódio de número 3. No primeiro episódio nós falamos sobre computação em nuvem, no segundo episódio nós falamos sobre backup, e hoje eu trago um tema bastante importante para as provas de concurso, que é o Microsoft Excel, e nós vamos falar especificamente daquilo que mais é temido, as fórmulas do Excel. Se você gosta de matemática, já bota aí, ó. Gostei de matemática, gosto do Microsoft Excel. E, gente, essa é a oportunidade de você aprender as fórmulas do Excel. No Excel, nós temos mais de 300 fórmulas, mas nós vamos aprender aquelas que realmente costumam fazer a diferença na hora da prova, tá bom? Esse Hora de Gabaritar hoje, especial Fórmulas do Excel, ele serve para todos os concursos que tiver informática, porque informática sempre quando é tema da prova envolve os programas de escritório e um deles é o Microsoft Excel. Então você vai fazer Anvisa, serve para a prova da Anvisa. Você vai fazer TRE de São Paulo, serve também para o TRE de São Paulo. Serve para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, serve também. Serve para o TRE de todo o Brasil, serve. Então nós vamos fazer uma grande aula, beleza? Vamos lá! O que nós vamos aprender primeiramente sobre o Microsoft Excel a respeito das fórmulas? Gente, existem fórmulas do Excel de dois tipos. Existem as fórmulas que trabalham com operadores e existem as fórmulas que trabalham com o que a gente chama de funções, tá bom? Fórmulas com operadores e fórmulas com funções. Como é que funcionam as fórmulas com operadores? As fórmulas com operadores são aquelas que, na hora de fazer uma fórmula, você tem que indicar qual é o valor que você quer fazer a operação e utilizar um operador. Isso aqui é um exemplo de fórmula com operador aritmético. Toda fórmula, gente, deve começar com sinal de igual, tá? Se você não colocar o sinal de igual no Excel, o Excel vai achar que você está digitando um texto comum. Então você tem que colocar o sinal de igual. Então a primeira coisa de uma fórmula é começar com o sinal de igual. Vocês devem estar pensando assim, professor, mas eu já estudei isso uma vez e o meu professor falou que as fórmulas podem começar com o sinal de mais ou o sinal de menos em vez do igual. E até mesmo quando a fórmula tiver uma função, tipo a soma, a média, eu posso usar o arroba. Sim. Vocês podem usar, mas o que vale para a nossa prova, gente, o que vale é a regra. E de acordo com a regra, nós temos que iniciar as fórmulas com sinal de igual. Então, sempre vamos iniciar as fórmulas com sinal de igual. E o operador deve vir para fazer a operação aritmética. Os principais operadores que nós temos, gente, vamos falar aqui dos principais operadores aritméticos. Nós temos a multiplicação, que é representada pelo asterisco. Aqui é a multiplicação. Nós temos a divisão, que é representada pela barra. Nós temos a adição, representada pelo sinal de mais. E a subtração, representada pelo sinal de menos. Tranquilo até aí. A potência, representado pelo chapeuzinho do vovô, a exponenciação. E o E comercial, que serve para concatenar valores. O que seria cada um desses na operação? Eu creio que vocês estejam com dúvida na potência e na concatenação. A potência, gente, seria isso aqui, ó. Se você tivesse, ó, 3 chapeuzinho do vovô, 2, isso quer dizer que aqui é a base e aqui é o expoente. Então seria 3 ao quadrado. A base primeiro, depois o expoente. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. Então a potência nós usamos dessa maneira. A concatenação, gente, é a junção de valores. Concatenar quer dizer juntar valores. Vamos ver isso direto no Excel para a gente aprender melhor ainda? Vamos lá? Se eu colocar aqui o valor 10 e aqui o valor 2 no Excel e colocar igual A1 barra 2, barra A2, eu estou dizendo que o Excel vai pegar o A1, que é 10, e usar a divisão pelo A2, que é 2. Confere aí. A2, A1 dividido por A2, 10 dividido por 2 vai dar 5. Se no lugar da barra eu usar o símbolo, olha lá, o símbolo do asterisco,
Eu estou dizendo que é para fazer a multiplicação. 10 vezes 2 vai dar 20. Se eu usar o chapeuzinho do vovô, a gente vai fazer uma potência. 10 ao quadrado vai dar quanto? 10 ao quadrado? 10 vezes 10 vai dar 100. E o que seria a concatenação? A concatenação seria para juntar. Vamos imaginar que aqui tem Maria e João e eu quero juntar os dois, ó. A1 e comercial A2. Eu estou pedindo para concatenar. Concatenar é juntar Maria e João na mesma célula. Olha lá, Maria e João está concatenado. Está junto. Estão juntos aí. Vamos lá? Então vamos voltar lá no Excel. Vamos lá. Então agora a gente já sabe o que são cada operador desse nas operações de fórmulas com operadores aritméticos. Agora nós vamos falar como é que cai isso na prova. Vamos lá. Como é que cai? Vai cair assim, gente, ó. Vamos imaginar que nós temos uma tabela. Vamos colocar uma tabela qualquer aqui. Ó, vamos desenhar uma tabela aqui. E nessa tabela você vai ter aqui A1, A2, A3 e A4. E aqui vou ter o 10, vou ter o 5, o 3 e o 2. Vamos imaginar que eu tenho uma fórmula assim na prova. Ó. A1 mais A2 multiplicado por A4 menos A4. Se cair uma fórmula dessa na prova, você tem que tomar muito cuidado. Por que tomar muito cuidado? Primeira coisa, eu vou substituir os valores. A1, coluna A, linha 1 é 10, mais A2, coluna A, linha 2 é 5, multiplicado por A4, A4, coluna A, linha 4 é 2, menos A4 de novo, que é 2. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o cálculo que ele me pede. Só que eu tenho que tomar cuidado para não somar primeiro. Eu tenho que primeiro multiplicar. Então eu vou pegar aqui, ó, multiplicar esses dois valores, 5 vezes 2 que vai dar 10. E depois que eu vou fazer o quê? Vou fazer a soma e a subtração, ó, 10 mais 10 menos 2. Então A1 foi 10, A2 foi 5, conferindo aí, A4 foi 2 e A4 foi 2. Peguei, multipliquei primeiro, porque tem que fazer a multiplicação para depois fazer a soma, que nem vocês aprenderam na escola. 10 mais 10 vai dar 20, menos 2 vai dar 18. Então o resultado dessa questão na prova seria 18, tá bom? Então tem que tomar cuidado, porque a primeira coisa que a gente faz em uma fórmula são os parênteses. A segunda coisa que eu faço em uma fórmula é a potência. A terceira coisa que eu faço em uma fórmula é a multiplicação ou a divisão que vier da esquerda para a direita. E por último é que eu faço a soma ou a subtração. Se você começasse pela soma, gente, é assim, ó, 10 mais 5, 15, vezes 2, 30, menos 2, 28. Ia dar errado. E a banca nunca quer ver você infeliz. A banca sempre vai te dar resposta até para aquele método errado que você utilizou. E você vai achar que está certo, vai chegar em casa empolgado. Acertei a questão, foi questão muito fácil. Quando você olhar no gabarito, você vai ver que errou. Então, gente, tem que seguir a regra matemática. Qual é a regra matemática? Olha lá, vamos lá. A regra é faz primeiro os parênteses, depois a potência, a multiplicação ou a divisão. Por último, faz a soma e a subtração. Então, eu vou colocar um aqui, ó. E vamos fazer aí, ó. Se eu pegar o A1 e somar com A2 menos A3 multiplicado por A2 potência de A3. Se caísse essa aí na prova, gente. Vamos lá. Se caísse essa aí, deixa na tela aí, galera. Deixa na tela aí para eles fazerem. Pega a tabelinha, coloca no papel. Tá com o papel na mão, galera? Tá com o papel na mão? Beleza. Abraço aí para todo mundo de São Paulo. Abraço para todo mundo aí também do Nordeste, de Brasília. Vamos fazer essa fórmula aí, vamos lá. Se a gente fosse fazer essa fórmula, 1 minuto para você fazer. 1 minuto não, 30 segundos para você fazer essa fórmula aí. Vai lá, deixa na tela aí para eles. Substitui os valores, galera. Substitui os valores. E aí vai escrevendo aí qual o resultado. Vai escrevendo aí na tela, no chat, qual é o resultado. Vai lá. Beleza? Já acharam o resultado? Qual é o resultado que deu aí, galera? Substitui os valores e segue a ordem, segue a sequência que a gente aprendeu. Vamos lá. Vamos substituir os valores. A1 é 10, A2 é 5,
A3 é 3, multiplicado por A2, que é 5, e A3, que é 3. Vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro, galera? Eu tenho que fazer primeiro o cálculo que está entre os parênteses. Então, eu vou fazer primeiro o cálculo do parênteses. Vamos lá. 5 menos 3 vai dar quanto? 2. E depois que eu fizer os parênteses, vou fazer aqui a potência. 5 ao cubo. Quanto vai dar 5 ao cubo, gente? 5 vezes 5 vezes 5. Olha aí. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Não é isso, gente? 5 vezes 4 vai dar 100. 100 mais 25, 125. Vamos lá, se eu tiver errado, fala aí. Vamos lá. Então ficou aí, ó. 10. Fiz a subtração primeiro que está dentro dos parênteses, deu 2. 5 ao cubo, deu 5 vezes 5, deu 25. 25 vezes 5, deu 125. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente já fez a soma, ou a soma não, os parênteses e já fez a potência. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos lá, fazer o quê, galera? Fazer o quê? Vou colocar de verde. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 125 vai dar quanto? 205. Calma aí. 250. 125 vezes 2, 250. E aí agora a gente vai pegar o 10 e somar com 250, que vai dar quanto aí, galera? 260 seria a resposta dessa questão na prova. Tá vendo? Então, eu segui toda a regra, tem que seguir a regra, porque se você errar essa regra aí, o resultado vai sair errado na hora da prova. Então, gente, essas fórmulas que a gente aprendeu aqui são fórmulas que utilizam operadores, são fórmulas que utilizam multiplicação, divisão, subtração, fórmulas com operadores aritméticos e o operador de concatenação, que é o e-comercial. Agora nós vamos falar das fórmulas que trabalham com funções. As fórmulas que trabalham com funções, elas possuem a seguinte escrita. Igual, o nome da função, aqui vai vir o nome da função, e dentro dos parênteses vão vir os argumentos para se trabalhar com cada função. Ou seja, a função tem um nome e tem os argumentos dentro dos parênteses. Esse nome da função, ele pode ser um nome pré-definido do programa. O que é um nome pré-definido do programa? É um nome que já vem no próprio programa e que você pode usar. Exemplo, soma é uma função pré-definida, média é uma função pré-definida, é uma função que já existe. Soma, média, máximo, todas essas funções são funções pré-definidas, já existem no programa. Agora, as funções, elas podem também ser criadas pelo usuário, Uma função criada pelo usuário é uma função que não existe no Excel. Por exemplo, não existe a função imposto de renda. Se não existe a função imposto de renda, eu vou fazer o quê? Eu posso criar essa função. Só que para criar uma função, gente, eu tenho que saber uma linguagem de programação. A linguagem de programação é exatamente usada por programadores para criar uma função do Excel. Então você tem que ser o quê? Nerds. Tem que saber uma linguagem de programação. E a linguagem de programação usada no Excel é essa aqui, ó, VBA. VBA quer dizer Visual Basic for Application. Visual Basic para aplicativos. Então você tem que saber essa linguagem aqui, Visual Basic for Application, Visual Basic para aplicativos, para desenvolver uma função do Excel. Então a função pode ser pré-definida, ou pode ser criada pelo... O que são os argumentos? Os argumentos são os valores que a gente quer calcular. Então, se eu tiver uma função soma, tipo aqui, ó, a função soma. Soma é o nome da função. E A1, 2 pontos, A4 são os valores que eu quero somar. Os argumentos, eles podem ser argumentados de duas maneiras. Eles podem ser argumentados com 2 pontos, ou eles podem ser argumentados com ponto e vírgula. Tipo esse exemplo de cima e esse exemplo de baixo.
Vamos ver que resultado daria se eu tivesse uma tabela aqui com a linha 1, 2, 3 e 4. Se eu tivesse aqui o 10, o 5, o 3 e o 2. Se eu falo aqui a soma de A1, 2 pontos, A4, eu estou usando um argumento com intervalo. Esse 2 pontos aqui significa que eu estou usando um intervalo entre o primeiro valor e o segundo e o último valor informado. E você pode ler como até. Então, se eu falo que a soma é de A1 até A4, eu estou pedindo para somar o A1, o A2, o A3 e o A4, porque é a soma do A1 até o A4. E o A1 até o A4 é isso aqui tudo. Então, ó, quem é que entra? Entre o 10, entre o 5, entre o 3 e entre o 2. A soma de A1 até A4, que é a soma desses 4 valores, daria 20. O resultado aqui seria 20. Já na de baixo, ele pede a soma de A1 e A4. Aí você fala, como assim E, professor? É porque esse ponto e vírgula aqui, ele é apenas um separador de argumentos. É só um separador. E aí você pode ler ele como E. É a soma de A1 até, quando tenho 2 pontos, é a soma de A1 e A4. Então, se a soma é só do A1 e o A4, vai entrar aqui o A1 e vai entrar aqui o A4. O A1 é o quê? 10. E o A4 é o quê? 2. A soma de 10 e 2 vai dar 12. Então, aqui a gente diferenciou o 2 pontos do ponto e vírgula. 2 pontos é intervalo, até ponto e vírgula é separador, é E. Então, gente, uma função pode ser pré-definida pelo programa ou pode ser criada pelo próprio usuário através de uma linguagem de programação. E uma função sempre tem um nome e depois desse nome tem que vir a lista de argumentos dentro dos parênteses. O argumento pode ser com ponto e vírgula ou pode ser com 2 pontos. Quando é 2 pontos é até, ponto e vírgula é E. Vamos lá, vamos para a nossa tela. Nós vamos conhecer a função soma. Vamos lá, mas antes de aprender a função soma, vamos falar sobre uma questão que caiu sobre essa teoria. Uma questão da FGV, que com certeza pode ser aí uma favorita a aplicação da prova do Senado, tá bom? Antes de fazer, um abraço aí pro Everton de Caruaru, Pernambuco, Ivanil de Caxias, tá? De L do Belém do Pará, né? E Johnny. Beleza, galera? Estão gostando da aula aí? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Veja bem, essa questão fala assim, ó, planilhas do Excel permitem que o usuário codifique suas próprias funções, crie suas próprias funções e as utilize em fórmulas. A linguagem de programação mais frequentemente utilizada na construção dessas funções é conhecida como VBA, Visual Basic for Application. Agora vem a questão do CESP, ó. A questão do CESP para quem vai fazer Anvisa, Secretaria de Educação, né? O TRE parece que é de Pernambuco, né? O TRE de Pernambuco também é CESP. Olha a questão. No Microsoft Excel 2013, as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Toda fórmula deve começar com sinal de igual? Certa questão. Se você vai naquela ideia, é aquilo que eu falei para vocês, se vocês vão naquela ideia, pode começar com arroba, pode começar com mais, pode começar com menos, você ia marcar errado nessa questão. Você ia marcar errado, porque falou a palavra sempre começa com sinal de igual, se você não for pela regra, você marcaria falso. Sempre deve começar com sinal de igual? Sim, a regra determina, sempre. E eu vou mostrar uma coisa para você, quer ver? Vai lá. Olha a coisa que eu vou mostrar para você. Se você chegar aqui no Excel, e tiver aqui 10 e 5, e tu começar uma fórmula com mais A1 mais A2, vai funcionar ou não vai? Vai, ó. Funcionou. É o que eu falei, pode começar com mais? Pode. Só o que ele fez aqui, ó. O Excel colocou igual para você. Olha lá, eu posso começar uma fórmula com menos? Posso, ó. A1 mais A2. Olha lá. Beleza, mas olha o que ele fez aqui, ele colocou igual para você na frente, porque sempre tem que ter o igual. Olha essa função aqui, ó, arroba soma de A1 ponto e vírgula 2. Eu não estou usando igual, estou usando arroba, olha lá.
15. Olha o que ele fez aqui, colocou igual. Então, gente, esse negócio de que arroba, mais, menos, pode começar uma função, uma fórmula, beleza, mas você tem que ir pela regra. O Excel, a regra é sempre começa com o sinal de igual. Beleza? Vamos lá. Voltando na questão, agora nós vamos falar das funções. A função soma, claro, é uma função para somar. Como resolver ela na prova? Vamos lá. Se eu tiver uma tabela, vamos lá, eu vou ter uma tabela aqui. Coluna A, coluna B, coluna C. Vou colocar uma tabela um pouco maior aqui. E aí eu vou colocar aqui valores, ó, 10, 5, 3, 2, 5, 6, 2, 2, 4, 5, 6, 7. Beleza. Essa é uma tabela do Excel. E aí eu quero usar a função soma. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, gente, é que o Excel trabalha com intervalos. E os intervalos nós usamos o 2 pontos. Beleza. Só que existem intervalos de 3 tipos. Quais são os intervalos de 3 tipos? Vamos lá. Presta atenção. No Excel nós temos intervalos de 3 tipos. Se eu tenho aqui uma tabela, vamos colocar uma tabela aqui, 10, 5, 3, 2. 5, 6, 2, 2, 3, é 1. Aí eu vou botar aqui 2, 2, 2, beleza. Se eu tenho intervalos, eu tenho intervalos de 3 tipos. Esse intervalo aqui, ó, que eu selecionei, ele é um intervalo vertical. O que é o intervalo vertical? É que vem na vertical do primeiro até o último, A1 até A4. Vai olhando para observar. Ó. B2 até B4. Ó. B2 até B4. C1 até C4. Tá vendo? Então isso aqui são intervalos verticais. Além dos intervalos verticais, nós temos intervalos horizontais. Ó, igual esse, na horizontal. Ó. A2 até C2. A4 até C4. A4, 2 pontos, C4. Tá vendo? A1 até C1. A1, 2 pontos, C1. Esse é o intervalo horizontal. E nós temos o intervalo diagonal. O diagonal é mais difícil, ó. A2 até B4. Perceba, diagonal, ó. A2, que é o primeiro, B4, que é o último. A2 até B4, ó. Intervalo diagonal entre o quadrante em todo. A2 até B4. Olha esse. A1 até C2. Intervalo diagonal, ó. Olhando na diagonal, do A1 até o C2. A1 até C2, entre esse quadrante inteiro. Olha lá, A3 até C4, A3 até C4, ó, intervalo diagonal entre o quadrante inteiro. Repetindo, B1 até C4, B1 até C4 entre esse quadrante inteiro. Esse é o intervalo diagonal. Então, se eu volto para aquela função, vamos fazer uma função assim, ó, soma de A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, C2, ponto e vírgula, B3. Como resolver essa função caso caia na sua prova? Caso caia na sua prova essa função, você vai ter que lembrar que a função soma. Soma o quê? O que está dentro dos parênteses, o que está dentro da lista de argumentos. Então você vai identificar A1 até A4, A1 até A4, ó. A1 até A4. Então quem é que entra? Entra o A1, entra o A2, entra o A3 e entra o A4. É só isso para somar? Não. E C2. Então, EC2, o C2 entra aqui também, ó, o C2 está aqui, o 5, EC2. E o outro que pode entrar, ó, vamos lá, EB3, EB3, B3 está aqui, ó. Então, ó, entra quem nessa lista? Entra o C2 e entra quem também nessa lista? Entra o B3. Então, agora é só a gente pegar os valores e somar. Vamos lá, vamos pegar os valores e somar. A1 é 10, A2 é 5, A3 é 3, A4 é 2, C2 é 5 e B3 é 2. Substituir os valores, olha aí. Beleza? A1 até A4 está aqui em azul, C2 está aqui em verde, B3 está aqui em roxo. O que eu vou fazer com esses valores todos? A função pede para somar. 10 mais 5 mais 3 mais 2 dá 20. 25 vai dar quanto? 27. O resultado dessa questão na prova daria 27 essa soma. Então perceberam que a função soma é tranquilo, mas o que você tem que fazer é interpretar o que está dentro dos parênteses. Volta a interpretação lá na tela. Tem que interpretar o que está dentro dos parênteses. A2 até A4, EC2, EB3. Aí você coloca do lado e faz a soma.
Beleza? Então essa é a função soma. Além da função soma, gente, nós também temos a função média. A função média, ela serve para encontrar o que, gente? A média aritmética. Então vamos imaginar que nós também temos aqui uma tabela e nós precisamos encontrar a média aritmética. Então vamos colocar uma tabela aqui. Se quiserem colocar a tabela no caderno também, não tem problema. Vou botar aqui alguns valores, ó. Vamos lá. Botar aqui alguns valores. 2. E botar aqui mais um valor. Mais um valor, mais um valor, mais um valor. Vamos lá. Se caísse na prova uma função assim, ó. Média de A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula, A3. Vamos lá. A1 até B2, ponto e vírgula, A3. Vamos lá. Se fosse para encontrar a média, vamos facilitar um pouco. Vamos lá. Vamos apertar aqui o Shift F5 que saiu. Vamos facilitar um pouco, porque essa aí pode dar um cálculo quebrado. Vamos lá. Vamos facilitar um pouquinho. Se fosse A1 até B2, vai pegar todos esses valores aqui, né, de A1 até B2. E vamos botar aqui... vamos deixar lá. Vamos deixar, tem problema não, se der quebrado. Vamos lá. Se caísse essa função aqui, como que a gente vai resolver? Lembrando que a função média é para encontrar a média aritmética de dentro dos valores que estão dentro dos parênteses. O que é a média aritmética, galera? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então vamos lá. A1 até B2. Vou botar de caneta azul. O que é A1 até B2? Ó, A1 até B2. A1 até B2 vai pegar todo esse intervalo aqui, ó. Esse quadrante inteiro, porque é um intervalo diagonal, ó. Então ele vai pegar todo esse quadrante aqui na diagonal todinho. Então isso aí é A1 até B2. Então eu vou colocar aqui, ó, A1, A2, A1, A2, B1, B2. Então vamos botar lá, B1, B2. Quem é que vai entrar ali? Vai entrar o 5, vai entrar o 2, vai entrar o 4 e vai entrar o 6. O que mais? E A3. Então o A3 também vai entrar. Vamos botar o A3 de verde aqui. A3 está bem aqui, ó. Também vai entrar. O A3, o valor é 3. Como é que a gente vai achar essa média desses valores aí? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, se eu tenho aqui 5 valores, eu vou somar os 5 e dividir por 5. Se eu tivesse 6 valores, eu ia somar os 6 e dividir por 6, claro. Então, vamos chegar aqui, ó. 5 mais 2 vai dar 7, aqui vai dar 11, aqui vai dar 17, mais 3 vai dar 20. 20 dividido por quantos valores aqui, gente? 5 valores. Ah, ficou tranquilo, ó. 20 dividido por 5, o resultado é 4. Olha lá, 20 foi a soma de todos os valores, dividido por 5, 5 vezes 4 deu 20, então o resultado deu 4. A média aritmética de A1 até B2 e A3 foi a soma dos 5 dividido por 5, deu 4. Então nunca esqueça. Primeiro descobre todos os valores de dentro dos parênteses, depois aplica a função. Voltando lá, a função aqui é média, por isso eu somei os 5 e dividi por 5. Se fosse soma, o resultado era 20. Mas o resultado é média, tá bom? Então a função média é essa aí. Caso vocês também tenham na prova a função máxima é tranquila. A função máxima é para encontrar o maior valor. E a função mínimo, vamos lá, a função mínima é para encontrar o menor valor. A função máximo, maior valor. E a função mínimo, menor valor. Essa é tranquilo, né, gente? Se a gente tiver uma tabela, vamos lá, vamos botar uma tabela aqui com intervalo já diferenciado aqui, ó, 10, 3 e 2. E tivesse essa função aqui, ó, igual máximo. As funções no Excel, viu, gente, não precisam ter acento. E não precisa ser maiúsculo ou minúsculo. Tanto faz acento, maiúsculo, minúsculo. Ó, o maior valor de A1 até C1. O maior valor de A1 até C1 lá, gente, é 10. E se fosse o mínimo? Mínimo de A1 até C1.
Se fosse o menor de A1 até C1, quem é o menor de A1 até C1? 2. Então a questão é muito tranquila se cair máximo e mínimo. O máximo é maior, o mínimo é menor. Agora, a função MED. A função MED, a primeira coisa que você não pode esquecer na prova é que a função MED não tem nada a ver com média. A função média, média se escreve média. A função MED tem a ver com a mediana dos valores. Não é média, é a mediana. O que seria a mediana? Vamos aprender. Ó. Vou colocar uma tabela aqui para a gente aprender como é que funciona. Vamos lá. Se eu tiver aqui vários valores nessa tabela, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Vamos imaginar aqui 10, 5, 3 e o 2. E aqui 10, 5 e 6. Vamos lá. 10, 5 e 6. Vou tirar até essa linha 4 aqui de baixo. Pronto. Deixar só até aí. Vamos preencher mais valores aqui, só para ficar preenchido. Beleza. Veja bem, a função MED, que é a função mediana, ela encontra o número do meio. Só que é o número do meio depois de classificar os valores em ordem crescente. Então vamos para cá, puxa a câmera aqui. A teoria é o seguinte, a mediana é o número do meio. Só que para você pegar o número do meio, que é a mediana, você vai pegar todos os valores e colocá-los em ordem crescente. Depois que colocar os valores em ordem crescente, você vai procurar o valor do meio. Vamos lá, olha para cá. Então, A1 até A3. Quem entra do A1 até o A3? Vamos colocar aqui selecionado. A1 até A3. A1 até A3 vai entrar o A1, que é 10, o A2, que é 5, e o A3, que é 6. Então, ó, A1, A2 e A3. O que eu vou fazer para encontrar a mediana? Vou classificá-los em ordem crescente. Ó. 5, 6 e 10. Quem é a mediana, então, aí? Quem é o valor do meio, gente? O valor do meio é o 6. Então, o resultado é 6, a mediana de A1 até A3. Então, percebam que eu coloquei em ordem crescente. Não é só chegar lá e pegar o do meio, não. Coloque em ordem crescente e pega o do meio. Essa é a mediana. Só que essa mediana aqui, gente, foi tranquila porque ela é uma mediana com quantitativo de valores ímpar. 3 valores, se fossem 5 valores você ia pegar o do meio também, se fossem 7 valores que é ímpar, você também ia pegar o valor do meio também. O problema é quando o quantitativo de valores é par. Olha aí, mediana de A1, 2 pontos, D1. Vamos lá, A1 até D1, vamos botar de roxo, A1 até D1. Então A1 até D1 é esse intervalo todo, o intervalo horizontal. Quem é que entra? Entre o 10... Vamos lá. Vamos botar os endereços que nem nós estávamos fazendo para todo mundo entender. O objetivo é todo mundo entender. Ó. A1 é 10, B1 é 5, C1 é 3, D1 é 2. O que eu vou fazer com esses valores? Colocá-los em ordem crescente. 2, 3, 5 e 10. Como é que eu vou encontrar o do meio se não tem do meio? Tá vendo? Não tem o do meio. O meio é aqui, ó. Não tem o do meio. Quando eu não tenho o valor do meio, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os dois do meio e achar a média entre os dois. Então, quando o quantitativo de valores for par, eu coloco em ordem crescente e pego os dois do meio, porque eu não encontro o meio. E aí acho a média dos dois. Como é que acha a média desses dois? Soma os dois, que vai dar 8, dividido por 2, que vai dar 4. Então, o resultado dessa aqui é 4. Como é que eu achei o 4? Coloquei em ordem crescente, peguei os dois do meio, 3 mais 5, 8 dividido por 2, porque a média de dois valores é dividido por 2, deu 4. Então a mediana, quando a gente tem um quantitativo de valores ímpares, só colocar um quantitativo de valor ímpar, coloca em ordem crescente e pega o do meio. Se for uma quantidade par, coloca em ordem crescente, pega os dois do meio e acha a média dos dois, somando os dois, dividindo por 2. Tranquilo? Viu que aprendemos informática e já aprendemos estatística, beleza? Vamos lá. Vamos fazer uma questão que envolve essas fórmulas. Vamos lá. Foi uma questão também da FGV, já preparando vocês aí para a prova do Senado ano que vem. Essa função fala o quê? Vamos lá, essa questão fala o quê? No Excel, o usuário digitou as células indicadas, nas células indicadas os números. Vamos fazer a tabela que ele pede aí. Vamos lá. Ele pede uma tabela e pede para você especificar. No A1,
Olha lá, a 1 aqui, vamos dispensar ela. Botar a coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F. Beleza. Olha lá, no A2, ele não pediu no A1. No A2 ele mandou colocar 10. No B2 ele colocou 20. 30 no C2. Vamos lá, 70 no D2. Olha lá, 70 no D2. E 80 no E2. Então ele pediu para colocar esses valores aí na tabela. Tudo no A2. Então desconsidera essa primeira linha aqui. Essa primeira linha não tem valores. Só tem a partir do A2. E aí ele pede para fazer o quê? Em seguida inseriu as fórmulas igual, med, que é a mediana, de A2 até C2, até E2, desculpa. A2 até E2. Fecha parênteses. E na outra célula ele colocou o quê? Média. Olha a outra função que ele pede. Média de A2, ponto e vírgula, E2. Vamos lá. A gente tem que descobrir os dois resultados para marcar a resposta. Vamos começar pela mediana. Mediana de A2 até E2. Vamos lá. Mediana de A2 até E2. Como é que eu vou pegar os valores? Vou pegar todos os valores. Ó. 10, 20, 30, 70, 80. Depois de pegar os valores, eu tenho que colocar os valores em ordem o quê, gente? Crescente. Beleza, já está em ordem crescente. Eu nem preciso colocar em ordem crescente, já está. Então, depois de colocar em ordem crescente, o que tem que fazer, gente? Pegar o do meio. Então, aqui, o resultado da mediana é 30. Já o caso da média, a média de A2 e E2. Então, A2 e E2. A2 e E2, que é 80. Como é que a gente acha a média aritmética de dois valores? Vamos lá, responde aí. Somos 2, divide por 2. Somei os dois, deu 90. Dividido por 2, o resultado dessa aqui é 45. Então, 30 foi a primeira. A gente já aprendeu quais funções, gente? Já aprendemos a função soma, a média, a máximo, a mínimo e a função med, que é mediana. Agora vamos para a função mod. Vamos lá. A função mod, ela não costuma cair muito, mas quando cai faz diferença. A função mod, gente, ela é a função que pega o resto de uma divisão. Então, mod é o resto da divisão entre dois valores. Essa função, naturalmente, gente, ela já entra na categoria de funções descritas diferentes. Como assim, professor? Categoria de funções descrita diferente. É porque essa função, ela me pede assim, mod de um número dividido por outro número. Então, ela pede o resto da divisão entre um número e outro número. Então, é uma função que está me pedindo um número e outro número. É uma função que esse ponto e vírgula está separando os argumentos. Argumento 1, primeiro número. Argumento 2, segundo número. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui mod de um número. Vamos botar aqui o número 7. Ponto e vírgula, o número 2. Como é que eu vou achar o mod de 7 e 2? Eu vou pegar o 7, vou dividir por 2, ó, porque aqui é um número e aqui é outro número. 7 dividido por 2, e aí vou fazer. O que sobrar é o mod. Ó. 2 vezes 3, 6. Sobrou quanto? 1. Então, o mod, que é o resto dessa divisão, é 1. Vamos fazer outro, ó. Mod de 12, ponto e vírgula, 4. Vamos lá. Mod de 12 e 4. O que eu vou fazer? Pegar o 12, dividir por 4. 3 vezes 4, 12. Mod é o resto dessa divisão. Mod é 0. Então, o mod é o resto da divisão dos valores. Só isso. O resto é o mod. Tá bom? O mod é o resto de uma divisão entre dois valores. Beleza? Vamos fazer uma outra função aqui, que é a função multi. A função multi também é tranquila. Multi de um número por outro. Vamos imaginar aqui que eu quero multiplicar um número por outro. Olha lá. 7 vezes 3, 3 vezes 7, 21. Então aqui é a multiplicação de dois valores. A função multi serve para multiplicar dois valores. Tudo bem?
Tranquilo? Função também tranquila, né? Então, mod é o resto da divisão, multi é a multiplicação dos valores expressos dentro da lista de argumentos. Beleza? Vamos lá. Olha a questão, também da FGV. Um usuário do Excel está montando uma planilha e digitou 2 em B3. Vamos lá. 2 na célula B3. B3 é igual a 2. Vamos lá. Aí, quanto que ele fez? 9 em C3. No C3, digitou o número 9. 13 em D3. E 7 em E3. E3 igual a 7. Então, esses foram os valores que ele me informou aí. Aí, depois, em seguida, ele inseriu as fórmulas soma na célula G3. Então, no G3, teve a função soma de B3 e D3. Qual é a soma de B3 e D3? É a soma do B3, que é 2, e o D3, que é 13. A soma de B3 e D3 vai dar 15. Então, G3 é igual a 15. B3 é 2, D3 é 13, 15. Então, a gente já sabe que G3 é 15. Aí ele fala, multi na célula G4. Então, no G4, eu tenho a função multi de C3, ponto e vírgula, é 3. C3 é quanto? C3 é 9. E é 3. E3 é quanto? E3 é 7. 9 vezes 7, vamos lá. 9 vezes 7, gente. 63. Então, 9 vezes 7, 63. Então, G4, 63. Tá bom? 9 vezes 7, 63. Beleza. Agora o último, que era o que a galera, se não soubesse, errava. Ó. No G5, tem a função mod. A função mod de quanto? De G4, ponto e vírgula, 6. Olha aí. O mod de G4 e 6. Mod G4. G4 é quanto, gente? G4, olha aí. G4 é 63. Dividido por 6. Olha aí. 6 vezes 10 vai dar 60. Quanto sobrou? O 3. 3 é o que então? O mod. Porque o mod é o resto da divisão. Então vamos conferir. Ele quer quanto ficou o G3. G3 deu 15. Ele quer quanto ficou o G4. G4 é 63. E ele quer saber quanto ficou o G5. G5 é 3. Então a nossa resposta é 15, 63 e 3. 15, 63 e 3. Resposta de letra B. Resposta de letra B. Tá vendo? É uma questão, gente, que você tinha que fazer e saber as funções. As questões da FGV, gente, são muito baseadas nas questões de Excel. Então, por isso você viu 4 questões que eu já resolvi, 4 questões da FGV. Então, as questões da FGV são muito voltadas ao Excel. A Fundação Carlos Chagas também, a FCC também cobra muito Excel. O CESP nem tanto, mas de vez em quando coloca uma questão ou outra. Então é muito importante esse programa pra gente. Vamos aprender mais funções, vamos lá. Nós temos uma função chamada de conte valores, conte num e conte si. Qual é a diferença dessas funções? Veja bem, a conte.valores, essa aqui, ó, conte.valores, conta qualquer valor. Não importa se é número, não importa se é texto, não importa se é data, ela conta a quantidade de células com qualquer valor. Já essa aqui conta células apenas com números, células numéricas. Então essas duas funções aqui, vamos começar por elas. Essa aqui qualquer valor e essa numérica. Então se eu tiver uma tabela, vamos lá, se eu tiver uma tabela, vamos lá, coluna A, coluna B, coluna C, com valor 10, valor 5 e aqui escrito um texto qualquer, aqui 7, aqui Léo e aqui 12. Olha aí, se eu tiver essa tabela aí e tiver assim na prova, ó, conte ponto valores, contar a quantidade de células com qualquer valor,
de A1 até C2. De A1 até C2, que eu vou pintar de amarelo, ó, A1 até C2, A1 até C2, entre intervalo todo, ó, diagonal entre tudo. A1 até C2, quantas células contém valores de qualquer tipo, qualquer valor, qualquer célula preenchida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o resultado desse aqui é 6. 6 células com qualquer tipo de valor. Já essa outra função, ó, conte.num, ela vai contar apenas células preenchidas com valores o que, gente? Numéricos. Então, dentro dessa tabela, só vou circular os números, ó. Só número. 1, 2, apenas numéricos. Então, o resultado dessa aqui é 4. Então, enquanto essa de cima, conte valores, conta células preenchidas com qualquer valor, por isso deu 6, porque tem 6 células preenchidas. As células contadas pela conte.num são apenas células numéricas. Contei 1, 2, 3, 4, resultado 4. A função conte.se, gente, já é uma função com escrita diferente também. Olha como é a escrita da função conte.se. Conte.se, ponto e vírgula, critério. É uma função que conta dentro de um intervalo especificado, de acordo com um critério especificado. Então, é uma função que me pede um argumento, 2 argumentos. É uma função com escrita diferente. Porque se você for avaliar, a conte.valores, ó, só pede um intervalo. A conte.num, só um intervalo, não pede critério nenhum para contagem. Conta células com qualquer valor, conta células com número, mas não fala o que vai contar, como essa aqui, ó. O que vai contar dentro do intervalo? O critério especificado. Então seria uma função que pode funcionar da seguinte maneira, ó. Vamos lá. Vamos botar aqui. Se tiver assim, ó, A1, A2, A3 e A4. 10, 5, 3, 2. E tiver a função, ó, conte.se de A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, abre aspas, maior que 4. Toda vez que tiver um símbolo lógico desse aqui, gente, ó, do lado do ponto e vírgula tem que estar entre aspas, é obrigatório. Sempre que tiver um símbolo de maior, menor, diferente, do lado do ponto e vírgula tem que estar entre aspas. Então aqui estamos falando o que para o Excel? Excel conta dentro de A1 até A4 somente a quantidade de células que contém valores maiores do que 4. Então ele vai chegar aqui, vai pegar do A1 até o A4, ó, esse intervalo todo, e vai contar quantas células contém um valor maior que 4. Aqui é o intervalo especificado, ó, de acordo com a escrita que a gente viu, e aqui é o critério para contagem. Quantas são maiores que 4? 1, 2. 2 células são maiores que 4. Então ele contou a quantidade de células maiores que 4 daquele intervalo. Além da função conte.se, nós temos uma função chamada de soma.se. A soma.se, gente, não tem a abreviação por ponto, e a soma.se tem praticamente a mesma escrita, ó. Se eu colocar ela aqui no lugar, ó, aí eu já não estou pedindo para contar, eu estou pedindo para somar. Somar desse intervalo somente as células que contêm valores maiores que 4. Quais são os valores maiores que 4? Não é o 10 e o 5? Por isso que deu 2, uma célula, 2 células. Eu contei uma célula, 2 células. Na questão de baixo, não é contar. Na de baixo é o que, gente? Somar. Soma o 10, que é maior que 4, e o 5, que é maior que 4. Vai dar quanto, gente? 15. Então, o resultado dessa função de cima é contar. O resultado dessa função de baixo é somar. Então, a de baixo deu 15 e a de cima deu 2. Essas são funções conte.se. Interessante que essas funções, elas não podem ser usadas com um argumento só. Se você ver lá, conte.se A1 até A4, vai dar erro, porque tem que ter o critério para contar dentro do A1 até o A4. Se tiver lá, soma.se A1 até B2, vai dar erro, porque tem que ter o critério depois para contar dentro daquele intervalo. Então, sempre tem que ter o intervalo e o critério para contar dentro daquele intervalo. São funções com 2 argumentos. Vamos lá? Estão cansados já? Eu sei, essa matéria cansa pra caramba. Não só o corpo, mas também a mente, né, galera? Mas valerá a pena. Vamos lá. Olha a questão que tem aqui. Questão do CESP.
A função soma-se do Excel executa a soma do conteúdo de células especificadas em um intervalo, soma-se, especificadas de um intervalo, olha aí, segundo um critério e uma condição. Falou o quê? Da escrita da função. Soma dentro do intervalo, segundo um critério e uma condição. Então a questão está o quê, gente? Correta. Olha a próxima questão, 6. A questão 6 fala do conte-se. Contar dentro desse intervalo somente as células que são menores que 20. Então, contar de B2 até D10, ó, B2 até D10, seria esse intervalo todo. A quantidade de células menores do que 20, menor que 20. 1, 2, vamos botar aqui até o número. 1, 2, menor que 20. 3, 4, menor que 20. Então, ó, 100 é maior que 20, não entra. 20 é igual a 20, não é menor. 40 é maior que 20. 50 é maior que 20. 200 é maior que 20. Então, 4 células, ó. 1, 2, 3, 4 células são menores que 20, né? Porque ele pediu menor que 20. Menor que 20 são essas 4 células. Então, resposta de letra A, 4. Contou 4 células menores que 20 dentro desse intervalo. Questão da IDECAM, que está aplicando a prova dos bombeiros DF em Brasília e que também vai aplicar aí, já foi escolhida, se eu não me engano, para aplicar a prova do Ministério da Saúde, que vai sair ano que vem. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, a questão deu resultado como letra A, 4. Vamos ver essa outra questão. Essa aqui já está pedindo para contar apenas os valores, o que, gente? Numéricos de A1 até B4. A1 até B4. Entra todo esse intervalo, ó, um quadrante inteiro de intervalos, é um intervalo diagonal, e você vai contar aqui dentro quantas células contém valores apenas numéricos. Então, número 1, 2, 3, opa, 3 não, aqui B não é número. 2, vamos lá, 3, 4. Então, ó, esse não entra porque é letra, esse não entra porque é letra, esse não entra porque é letra, esse aqui não entra porque é letra. Só número. 1, 2, 3, 4. Então o resultado aqui é letra B, resultado 4. Resultado 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos falar agora da função maior e menor. Quando cai essas funções aí, gente, maior e menor na prova, uma galera acha que essas funções estão erradas, porque fala, não, a função para encontrar o maior valor é máximo. A função para encontrar o menor valor é mínimo. Então, maior e menor não existe. Se cair na prova, eu marco falso. Existe sim. Vamos lá. A função maior, ela é uma função para encontrar o maior valor, só que a escrita dela é diferente. Ó. É maior de um intervalo de acordo com a posição informada. Aí você vai falar, como assim, professor? A função maior, ela permite você encontrar o maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, o quinto maior. A função menor, a mesma coisa. A função menor de um intervalo de acordo com a posição informada. Eu posso encontrar o primeiro menor, o segundo menor valor, o terceiro menor valor daquele intervalo, o quarto menor valor. Diferente da função máximo e mínimo. Máximo é para encontrar o maior. Mínimo é para encontrar o menor. A função maior permite encontrar o segundo maior de um intervalo, o terceiro menor de um intervalo e assim por diante. Olha como é que seria. Se eu tenho uma tabela, vamos lá, se eu tenho uma tabela, e eu tenho aqui 10, 5, 3, 2, aqueles mesmos dados. Se eu tiver lá a função maior de A1, 2 pontos a 4. Qual é o maior de A1 até A4? Se fosse a função máxima, ia encontrar só o maior, ou seja, o 10. Mas eu não quero o maior, eu quero o terceiro maior. Quem é o maior? O maior é o 10. Quem é o segundo maior? O segundo maior é o 5. Quem é o terceiro maior? O terceiro maior é o 3. Então aqui o resultado seria 3, porque ele encontra o terceiro maior de A1 até A4. Se eu tivesse uma outra função assim menor, de A1 até A4, 2. Quem é o menor? O segundo menor. Ele quer o segundo menor de A1 até A4.
O primeiro menor é o 2. O segundo menor é quem? O 3. Então aqui o resultado também seria 3. Então, gente, essa função, para a gente entender melhor, vamos colocar aqui no próprio Excel. Vamos lá. Se eu chegar aqui e colocar assim, ó, menor não, vamos botar aqui maior, no próprio Excel, A1 até C4, ponto e vírgula 2. O que essa função está me pedindo, gente? Encontrar o segundo maior valor de A1 até C4. A1 até C4 vai pegar esse quadrante todo. Quem é o maior, gente? Vai falando aí. Quem é o maior? O 10. Quem é o segundo maior valor? O segundo maior valor é o 6. Então o resultado vai dar 6, ó. O segundo maior valor. Se fosse aqui menor, quem é o menor? O menor é o 1. Quem é o segundo menor? O segundo menor é o 2. Então, olha lá, 2. Aí, gente, tem um peguinha que pode cair na prova, que é esse aqui, ó. Quem é o quarto menor valor? Olha lá. Quem é o quarto menor valor de A1 até C4? Você não pode vacilar, porque o menor é o 1. O segundo menor é o 2. Se você for falar que o terceiro menor é o 3, você vai errar, porque você tem que considerar os valores que estão iguais. O primeiro menor é o 2, o primeiro menor é o 1, o segundo menor é o 2, o terceiro menor é o 2, o quarto menor é o 2, quinto menor é o 2, sexto menor é o 2, sétimo menor é o 2, só para depois o oitavo menor ser o 3. Então, sempre que duplicar valores, você tem que considerar esses valores. Entenderam? Vamos lá, vamos ver se todo mundo entendeu. Se eu colocar aqui maior de A1, 2 pontos, C4, ponto e vírgula 4. Quem é o maior? O maior, 10. Quem é o segundo maior? 6. Quem é o terceiro maior? 5. Quem é o quarto maior? 5 também, porque está duplicando. Então, essa dica é essencial, porque senão você erra a questão. Olha essa questão aqui, vamos lá. Questão da VUNESP, que vai aplicar a prova, acho que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não, de São Paulo. Olha lá, VUNESP 2016. Observe a planilha e ele quer o resultado da função. Encontrar o quinto maior valor desse intervalo. Vamos lá, encontrar o quinto maior. O primeiro maior que eu estou vendo aqui é o 9. Primeiro. O segundo maior que eu estou vendo aqui é o 8. O terceiro maior que eu estou vendo aqui é o 7. O quarto maior que eu estou vendo aqui é o 7 de novo, porque está duplicado. E o quinto maior é quem? O quinto maior é o 6. Então, o resultado dessa questão, letra D, 6. O quinto maior valor de A1 até D3. Então, entenderam, galera? Entenderam que se tu não souber essa dica que eu dei, você vai errar? Entenderam, né? Então, é assim que a gente tem que aprender. A gente tem que saber analisar a questão da forma correta, porque senão é erro na certa, beleza? E aí, galera, o que vocês estão achando aí? Já queimaram o fusível aí na cabeça? Muito cálculo matemático, lógico que é uma matemática básica, mas tudo que envolve cálculo vai deixando a gente meio apreensivo, né? O que vocês estão achando aí? Quem tá gostando vai falando aí. Tô gostando, indica pra galera, compartilha. É assim que o Estúdio Aulas quer te ajudar, trazendo esses aulões ao vivo. Nós já estamos na série 3, né, do Hora de Gabaritar de Informática, né? Nós temos Hora de Gabaritar aí de outras matérias, vocês podem procurar aí no YouTube, no canal do Estúdio Aulas, que vocês vão encontrar. E com certeza nós estamos aqui para te ajudar a passar nessa prova que você tanto espera. Beleza? Vamos lá, mais uma questão que nosso tempo está acabando. Vamos lá, mais uma função, na verdade, mais uma função. Vamos lá. A função condicional, que é uma função chamada de função se. Essa função, ela não cai, ela despenca nas provas. A função se, ela é uma função temida, mas eu vou te explicar que ela é muito tranquila para você resolver na prova. Eu não vou explicar a aplicação prática dela, tá, gente? Até mesmo porque a gente não tem esse tempo todo. Mas eu vou explicar como resolver as questões da função se, beleza? Não vou te explicar a praticidade dela, mas vou explicar como é que resolve. Vamos lá? Veja bem, a função se cair na prova, um monte de gente vai se. Um monte de gente vai se. E você vai se dar bem, claro.
Todo mundo vai se e você vai se dar bem. Olha lá, a função se é uma função condicional. A escrita da função condicional é essa, gente. Se, condição, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Essa função ela é uma função que faz um teste lógico, um teste condicional. Essa função ela testa a condição. Se a condição for verdadeira, ela faz o cálculo que está aqui no verdadeiro. E se a condição for falsa, ela faz o cálculo que está aqui no falso. Então o Excel testa a condição. Se a condição for verdadeira, ela faz verdadeiro. Se for falso, faz o falso. É uma função que me pede 3 argumentos. Ó. Argumento 1, argumento 2 e argumento 3. É uma função condicional de 3 argumentos e o ponto e vírgula aqui está servindo como separador dos argumentos. Como cai essa função na prova? Quando a função se cai, gente, ela cai assim, ó. Vai ter uma tabela com valores, claro, que nem a gente já viu, vários valores. E aí eles vão querer que você descubra o que dá de resultado a função se. Então ele vai colocar vários valores e vai aplicar em uma célula assim. Ao se digitar na célula A4, se B2 maior que B3, ponto e vírgula, A2 multiplicado por A3, ponto e vírgula, C2 dividido por 2. Vai cair desse jeito, olha lá. Quando cair desse jeito, você não vai se preocupar, porque é muito tranquilo. Você tem que lembrar da escrita. Aqui é a condição, aqui é o valor verdadeiro e aqui é o valor falso. Essa ordem nunca muda. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Nunca mude essa ordem, tá? Condição, valor verdadeiro, valor falso. O que o Excel vai fazer agora? Ele vai testar a condição. Então ele vai pegar o B2, que é 8. Ó, o B2 aqui está 8. Ele vai pegar o B3 que é 9, olha lá, e vai fazer o teste condicional. 8 é um número maior que 9? 8 é maior que 9, galera? Fala aí pra mim, altíssimo aí, fala. 8 é maior que 9? 8 não é maior que 9. Então essa condição está verdadeira ou ela está falsa? Essa condição está falsa, porque 8 não é maior que 9, é menor. Então eu vou esquecer o verdadeiro aqui, porque não deu verdadeiro o teste condicional, e vou fazer o falso. O falso diz que é para pegar o C2, que é 7, e dividir por 2. Então o resultado dessa questão aqui seria 3,5. 3,5, 7 dividido por 2. Vamos fazer uma outra aqui, eu quero que vocês façam sozinhos, vamos lá. Se... Anota no papel agora, ó, porque você vai fazer sozinho. A1 for maior que B1, ponto e vírgula, C1 barra 2, ponto e vírgula, C2 multiplicado por 2. Fecha parênteses. Faz aí. Enquanto eu bebo uma água. Vai lá. Faz aí. Marca a condição, marca o lugar que fica a condição, marca o valor que fica verdadeiro e marca o valor que fica o falso. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Nunca mude essa ordem. Agora testa a condição, galera. Testa a condição. Se a condição for verdadeira, você vai fazer o cálculo que está no verdadeiro. E se a condição for falsa, você vai fazer o cálculo que está no falso. Faz aí. E aí, vamos lá? Marcou a condição, vamos lá, vamos pegar o verde aqui. Marcou a condição está aqui. Marcou o valor verdadeiro, sempre vai ser o verdadeiro nessa posição, tá, gente? E marcou o valor falso, falso sempre nessa posição também. O Excel testa a condição, se for verdadeiro a gente faz o verdadeiro, se for falso a gente faz o falso. Condição, 10 é maior que 7. 10 é o A1, 7 é o B1. 10 é um número maior que 7? Sim ou não? Sim, 10 é maior que 7. 10 maior que 7? Verdadeiro. Então, se a condição está verdadeira, a gente vai fazer o verdadeiro e vai esquecer agora do falso. Nós vamos fazer aqui o que está no verdadeiro. C1 dividido por 2. C1 é 10,
dividido por 2, o resultado dessa questão é 5. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então, a função condicional, você testa a condição, se ela for verdadeira, você faz verdadeiro, e se ela for falso, você faz o falso. Agora vamos fazer questão de concurso, vamos lá. Olha aí as duas questões de função se que eu separei para vocês. Ó, se cair na prova, um monte de gente vai se e você vai se dar bem. Olha lá, no Excel, a função faltou aqui, ó, a função se pode avaliar uma condição e retornar um valor se a condição for verdadeira, beleza? Ou retornar outro valor se a condição for falsa. A função se avalia uma condição? Sim. E retorna um valor se for verdadeiro e outro valor se for falso? Sim. Então a questão está correta. Uma questão que fala sobre a escrita da função se, como ela é montada. Vamos para outra questão, a questão da FunRio. Vamos lá. A questão da FunRio me dá uma função com várias funções, uma dentro da outra. Sempre que nós temos funções, gente, uma dentro da outra, a gente chama de funções aninhadas. Como assim, professor? Alinhada? Não, aninhada, de ninho, ninho. Uma função dentro da outra a gente chama de funções aninhadas. E esse aí é um exemplo de funções aninhadas. Quer ver? Olha lá, funções aninhadas, porque tem uma dentro da outra. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. A função se, até aqui o ponto e vírgula é a condição. Até aqui o ponto e vírgula é o valor verdadeiro. E aqui o valor o quê? Falso. O valor falso. Então, o valor verdadeiro e o valor falso. Esse F aí, vamos tirar esse F e vamos refazer ele. Vamos lá. Aqui é o valor falso. Agora nós vamos testar a condição. Só que para testar a condição a gente tem que achar a média. Olha o que ele fala aqui. Numa planilha eletrônica, supõe os valores numéricos 1, 2, 3, 4 e 5 armazenados em A1, A2, A3 e A4, respectivamente. Então ele me fala de uma tabela que tem... Vamos lá. Ele me fala de uma tabela que tem a coluna A, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Então, vamos lá. A1, A2, A3, A4 e A5. E aí ele me fala que no A1 tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, respectivamente. Olha aí, A1, A2, A3, A4 e A5. E aí ele pede para fazer o quê? A média de A1 até A5. Então vamos lá. Qual é a média de A1 até A5? A média de A1 até A5 é a média de A1 aqui até A5, esses valores todos. Como é que eu acho a média de A1 até A5? Eu somo todos e divido por quanto, gente? Por 5, porque são 5 valores. 3, 6, 10, 15. Então a soma de todos esses valores aqui, ó, de A1 até A5, deu 15. 15. E aí eu tenho que dividir por quantos aqui, gente? São 5 valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que dividir por 5. Vai dar quanto? 3. Então a média aqui deu 3. Aí ele pergunta, 3, que é a média, é menor que 3? Faz a pergunta para condicional. 3 é um número menor que 3, galera? 3 é menor que 3? Claro que não. 3 é igual a 3. Então 3 não é menor que 3. Então essa condição está verdadeira ou está falsa? Essa condição está falsa. Então esquece o verdadeiro e faz o falso. O falso pede o máximo de A1 até A5. Quem é o maior aqui, gente, de A1 até A5? O maior valor de A1 até A5 só pode ser 5, porque é o maior valor. Então a nossa resposta aqui é a letra A. O maior de A1 até A5 deu 5. Então, como é que eu fiz aqui? Eu peguei, achei a média, deu 3. 3 é menor que 3? Não, é igual. Então, essa condição está falsa. Não fiz o verdadeiro, fiz o falso. O falso é o máximo de A1 até A5, que deu 5. Beleza? Então, galera, terminamos, né? Terminamos aí. Quero agradecer o Fábio Ferreira, a Thaís Silva, o Raulzito, a Maria, a Luciana, agradecer todo mundo que esteve presente aqui em mais um Hora de Gabaritar do Estúdio Aulas, né? Esse quadro incrível, bem legal do Estúdio Aulas, que é uma hora de revisão de um dos temas, fazendo algumas questões
para fazer com que você seja aprovado em algum concurso. Tá bom, gente? Quero agradecer muito mesmo a galera aí do Nordeste que me acompanha nas redes sociais, a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, de Brasília mesmo, que é o lugar que a gente está gravando esse aulão ao vivo. E também, gente, alertar vocês que o Estúdio Aulas está na semana do Black Friday e você pode participar de vários cursos aí com um grande desconto de 30%. Basta você entrar no site do Estúdio Aulas, procurar o curso que você quer, né? Eu acho que vai ser até domingo a promoção agora, até segunda-feira, sei lá. E você vai usar um cupom escrito Black Friday 30%. Vamos lá? Vou escrever aqui para vocês, ó. Vamos lá. O cupom que vocês vão usar é Black Friday 30%. Esse cupom aqui, vocês vão ter direito a 30% de desconto. Tem meus cursos de informática, aí tem os pacotes, tem pacote de banco, tem pacote para vários concursos aí. Aproveita nessa reta final. Quero também falar um pouco sobre esse grande livro, né, que eu lancei há uns 3 meses, 4 meses atrás, né, que a gente já está com as últimas unidades do livro, foi um sucesso, graças a Deus. O livro está bem legal, o livro Informática para Passar. Aqui vem escrito volume 2, você não precisa do volume 1, tá, gente? Na verdade, o volume 1 é um volume mais grosso, que não existe mais, porque ele já ficou bem ultrapassado. E esse aqui é o resumo daquele volume 1, então esse ficou bem legal, ficou com a teoria, exercícios dentro do próprio texto, é um exercício integrado e ainda tem as videodicas que você passa dentro de um QR Code, vai ter um QR Code em algumas matérias, você passa o celular e assiste a explicação no vídeo, tá? Para aqueles assuntos mais complexos na hora de escrita, ficou bem legal, ficou show de bola. Quem tem o livro aí, galera? Indica aí pra galera. Quem tem o livro aí tá gostando? Beleza. Veja bem, esse livro vocês vão encontrar no www.estudioaulas.com.br/livro. E aí vocês vão comprar lá e vão entregar na sua casa, tá bom? Grande livro, recomendo para vocês, tá? Ficou show de bola e são as últimas unidades. Gente, obrigado e até a próxima, até o próximo Hora de Gabaritar.